vamos inicialmente fazer essa análise de qualidade do combustível comercial, que acho que é do interesse da grande maioria. Antes disso, eu preciso ter alguns conceitos de química, certo? E nós separamos, para início do nosso entendimento, a química em dois grandes grupos. Quais são eles? Química orgânica e química inorgânica. Você já deve ter ouvido falar, pelo menos, alguma vez, falado em química orgânica e em química inorgânica. Só para vocês terem uma ideia, a química inorgânica ela tem aproximadamente 150 mil compostos, que é pouco. Comparado com a química orgânica, é pouco. A química orgânica tem mais de 6 milhões de compostos e continua sendo aberto novos desafios, novos produtos sendo desenvolvidos, certo? Aqui, o que nós fizemos? Nós fizemos a separação física de alguns compostos. Aqui no caso eu tenho água embaixo, óleo em cima. Inicialmente eu misturei esses compostos e esses compostos são immiscíveis. Característica: primeiro, orgânico não mistura com inorgânico. Quem que é inorgânico dessa mistura entre óleo e água? O óleo é orgânico e a água inorgânica, certo? Quando estiver me referindo de compostos orgânicos, primeira coisa que tem que vir na minha cabeça, do carbono. Então, falou em compostos orgânicos, tem que lembrar do carbono. Só que tem um detalhe: nem todo composto que tem carbono ele é orgânico, tem as suas exceções. Por exemplo, gás carbônico. Vocês sabem qual é a fórmula molecular do gás carbônico? É o chamado CO2, certo? CO2 não. Um dos segredos básicos para estudo e entendimento da química como um todo está lá na chamada tabela periódica, tá certo? Que é a tabela dos elementos. Hoje a tabela periódica deve ser composta por aproximadamente 118 elementos, tá certo? Então você tem os elementos naturais e você tem os elementos sintéticos, tá certo? Mas de todos eles, elementos que eu estou falando, não compostos, tá certo? Então eles fazem parte da tabela periódica, tá? Então você tem lá, vindo da esquerda para a direita, você tem as famílias, né? Você tem as colunas, né? Você tem por exemplo, a primeira coluna lá, você tem metais alcalinos, mais o hidrogênio. Por que o hidrogênio está ali? Porque ele tem a mesma característica, né? Ou seja, quando você estivesse se referindo a metais alcalinos, significa que quando você fizer a distribuição eletrônica, que eu vou fazer, né, para mim poder identificar os elementos, como que eles se associam, eu tenho que recorrer aonde? Tabela periódica. Então a tabela periódica ela tem um número atômico dos elementos, né? Faço a distribuição eletrônica, de acordo com como estiver essa distribuição eletrônica, eu consigo identificar se ele é um metal, se ele é um ametal, que não é um metal, se ele é um gás nobre, ou seja, a